versículo é o versículo de número 19. Josué capítulo 7, 19. Abra aí comigo. Vamos ler. Diz assim: Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá-me, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faze-me confissão perante ele, e declara-me agora o que fizestes, não oculte. E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então enviou Josué mensageiros que fora correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na tua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e a trouxeram a Josué, a todos os filhos de Israel, e a deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, a filho de Zera, a prata e a capa e a cunha de ouro, e os seus filhos e as suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram ao vale de Acor. E disse Josué: Por que nos turbastes? O Senhor te turbará a ti esse dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e o queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedra, e levantaram sobre ele um grande montão de pedra, até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou de ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar Vale de Acor, até os dias de hoje. Diga graças a Deus. Sente-se aí, em nome de Jesus. Hoje eu quero ministrar, irmãos, em cima do tema cobiça, o pecado que nos leva à morte. E eu quero aqui falar algumas ações que levou esse homem chamado Acã a cometer tal coisa, a fazer tal situação. Mas dentro dessa ministração, no final dela, eu quero te dar uma atitude que nós devemos tomar para que possamos ser livres desse mal em nome do Senhor Jesus. Como hoje nós estamos falando de libertação, nós estamos em um tempo onde o coração de muitas pessoas tem sido dominado pelas coisas do mundo. Estamos vivendo em um tempo onde o coração do povo de Deus tem sido dominado pela ira, pela cobiça, pelo pecado, pela inveja, por tudo aquilo que o mundo tem colocado diante deles. E com isso, muitos estão sofrendo. Aqueles que são de Deus estão perdendo a sua essência, estão a cada dia se afastando do real propósito, do verdadeiro propósito, que é a salvação, a vida eterna com Cristo, em nome do Senhor Jesus. Enquanto aqui estamos buscando ouro, prata, bronze, estamos buscando uma vida financeira boa, estamos buscando crescer em meio à população, mas a realidade que está ficando longe de muitas pessoas, o real motivo de estarmos na presença de Deus é a salvação. E é isso que nós devemos buscar em nome de Jesus. Ah, pastor, então só quer dizer que eu não posso buscar o ouro, a prata? Sim, mas tudo com sabedoria, em o nome do Senhor Jesus. Amém? E aqui eu quero falar com vocês sobre a vida desse homem chamado Acã. A Bíblia Sagrada diz que eles vencem em uma batalha anterior, eles rodeiam Jericó, as muralhas caem,
e ali Deus faz maravilhas e prodígios na vida de Josué com o povo de Israel. Mas agora a Bíblia Sagrada está dizendo que quando eles vão lutar contra uma cidade chamada Ai, pequena, eles menosprezam aquela cidade. E a Bíblia Sagrada vai dizer então que para poder vencer aquela cidade, eles têm uma estratégia. Eles então enviam pessoas antes para poder observar como era a cidade. E a Bíblia diz então que eles vão e observam. E no meio de tudo isso, quando eles estão ali observando, esse homem chamado Acã, ele entra ali no meio e ele rouba a capa babilônica, ele rouba ali 200 ciclos de prata, ele rouba ali a cunha de ouro, e ele toma ali 50 ciclos de prata. E a Bíblia Sagrada então vai nos dizer que por causa disso, Josué, juntamente com seus guerreiros, perdem a batalha para Ai, que era pequena, aparentemente, que já era a vitória certa, já era a vitória ganha. Mas a Bíblia Sagrada então vai dizer que eles perdem a batalha. Por quê? Porque no meio do povo, no meio daqueles que estavam ali indo em direção à luta, indo em direção à batalha, houve um homem chamado Acã que faz algo que está fora do contexto. Ele faz algo ali que vai destruir, que vai fazer com que eles perdem aquela batalha, perdem aquela guerra. E é aqui que eu quero entrar com vocês em algo muito importante, irmãos, para que nós possamos aprender, para que nós possamos conseguir alcançar os nossos objetivos, para que nós possamos conseguir vencer as batalhas colocadas diante de nós. Nós não podemos perder o foco, nós não podemos tirar os olhos do real propósito. Quantas são as pessoas que estão perdendo as batalhas porque estão tirando o foco do real propósito? Quantas são as pessoas que estão perdendo porque infelizmente estão deixando de olhar para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus, e estão olhando para as coisas que estão à sua volta, e por causa disso estão perdendo a guerra, estão perdendo a batalha, e estão ficando à beira do caminho. Mas hoje Deus nos trouxe aqui para que possamos entender que nós precisamos nos libertar de coisas que o mundo tem colocado diante de nós. Precisamos nos libertar de coisas que o mundo tem colocado dentro do nosso coração, dentro do coração do povo de Deus, dentro do coração daqueles que falam que são de Cristo, daqueles que dizem que são de Jesus, dentro do coração daqueles que se dizem que aceitou o Senhor Jesus. Estamos vivendo um tempo aonde o povo de Deus está se contaminando com aquilo que o mundo oferece, e a cobiça é uma dessas coisas. Nós vamos ver uma guerra praticamente vencida, nós vamos ver uma batalha praticamente vencida, mas perderam porque alguém no meio daquele exército ousou fazer algo que estava fora do contexto. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós temos um texto narrado por Deus, quando nós temos a nossa vida narrada por Deus, quando nós temos a nossa trajetória narrada por Deus, quando nós decidimos fazer algo fora daquilo que Deus determinou, nós perdemos. Quando nós decidimos, olhar para a direita, olhar para a esquerda, nós podemos perder tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. E é isso que está acontecendo com o povo de Deus. Estão olhando para a direita, estão olhando para a esquerda, estão perdendo o foco, estão saindo do verdadeiro caminho, estão se distanciando do verdadeiro propósito, estão permitindo com que as coisas do mundo venham dominar o seu coração, a sua vida e a sua mente. Mas hoje Deus está nos colocando aqui dentro para quê, pastor? Para que possamos assumir o controle, para que possamos verdadeiramente assumir o controle das nossas emoções, assumir o controle do nosso caráter, assumir o controle da nossa visão, dos nossos ouvidos. Deus está nos colocando aqui para que verdadeiramente possamos fazer o que a palavra dele diz, que é o fruto do Espírito. Eu já tenho batido na tecla disso há muito tempo, que é o domínio próprio. Nós precisamos ter o controle, assumir o controle da nossa vida. Você precisa assumir o controle da sua vida. Você não pode ser controlado pelo mundo, você não pode ser controlado pelas coisas do mundo, você não pode ser controlado pelo inimigo, pelo contrário, a sua vida tem que estar na mão de Deus. É Ele quem tem que conduzir você, é Ele quem tem que direcionar você.
É Ele quem tem que mostrar para você o caminho para que você possa continuar caminhando em nome de Jesus. É Ele quem tem que direcionar a sua vida em nome de Jesus. Por causa disso muitos estão perdendo. Por causa disso muitos estão se distanciando do real, do verdadeiro propósito de Deus. Porque estão se distanciando, porque infelizmente estão saindo do foco, estão perdendo o foco. Mas escute, o que é cobiça, pastor? Talvez você vai dizer que cobiça é o mesmo que inveja, mas não é. Cobiça é um desejo imoderado de bens. Cobiça é um sentimento de possuir riquezas. Cobiça é um desejo desenfreado de você conquistar. Não importa o que, mas você precisa conquistar. Você precisa ter aquilo. Isso é cobiça. E inveja, pastor, inveja é o desgosto provocado pela felicidade do próximo. Então é diferente. Como assim, pastor? É aquela pessoa que não consegue ver a felicidade do próximo. É aquela pessoa que não consegue ver o irmão crescendo. É aquela pessoa que não consegue ver o irmão avançando. É aquela pessoa que não consegue ver o irmão, sabe, se dando bem na vida. Mas não é sobre inveja que eu quero falar, é sobre cobiça. A cobiça levou o soldado de Josué a perder a batalha. A cobiça levou o soldado de Josué a perder a guerra por uma cidade pequena. E eu quero que você entenda e que você aprenda que por causa disso muitas pessoas que estão no meio do povo de Deus, que tem esse sentimento, esse desejo no coração, estão perdendo a guerra, estão perdendo a batalha, estão perdendo o melhor de Deus. Estão infelizmente, sabe, se distanciando do verdadeiro propósito. Então a cobiça é o sentimento imoderado de ter bens. Cobiça é o desejo de possuir riquezas. E quando nós olhamos para Acã, nós olhamos que Acã tinha esse sentimento maligno no coração. Por que você fala que é maligno, pastor? Porque sim. Porque quando a pessoa tem a cobiça no coração, ela vai sempre querer ter, sempre querer possuir. Ela não vai conseguir ver aquilo que está ali, ela vai pegar para ela. E o Acã, ele tinha esse sentimento no coração. A Bíblia Sagrada diz que então o Acã vai, e quando ele entra ali, que ele começa a passear pelo arraial, que ele começa a observar ali os soldados, ele entra numa tenda, e quando entra numa tenda, ele começa a observar os despojos das guerras anteriores. Aí a palavra do Senhor vai dizer que ele vê uma capa babilônica, uma bela capa babilônica, os olhos dele se encheu. A Bíblia vai dizer então que ele vê 200 ciclos de prata, os olhos de Acã se encheu. A Bíblia vai dizer que ele vê os 200 ciclos de prata, ele vê uma cunha de ouro, os olhos de Acã se encheu. E a Bíblia então continua dizendo que quando ele vê uma cunha de ouro e 50 ciclos, o que ele faz? Ele cobiça. Mas ele não só cobiça, mas ele toma para ele. Ele pega, ele esconde no meio da sua tenda, ele guarda, sabe, nas suas coisas. Ele leva para o arraial de Josué, ele leva para o arraial de Israel, ele leva para o arraial do povo de Deus, e ali ele esconde todos aqueles despojos. E a Bíblia então diz que quando eles vão até a guerra, a Bíblia Sagrada fala que a cidade de Ai vence, e Josué então se revolta, rasga suas vestes, e ele então clama ao Senhor: Senhor, por que perdemos? Senhor, que luta foi essa? Senhor, por que o Senhor permitiu? Senhor, por que a batalha foi perdida? Por que nós não conseguimos vencer? O Senhor disse que a vitória é certa. Aí Deus fala com Josué: Josué, por que você está me clamando? Procura no meio do teu povo, ali no meio deles, procura no meio daqueles que são seus, porque no meio dos seus houve um que rompeu os protocolos. No meio dos seus houve um
que quebrou as regras. No meio dos seus houve um que roubou, que tomou dos despojos do povo alheio, que pegou aquilo que não pertencia. É por causa disso, Josué, que vocês perderam a batalha. É por causa disso, Josué, que vocês perderam a guerra. O pecado de um condenou praticamente todo o povo a perder uma batalha. O pecado de um condenou aqueles soldados. O pecado de um levou fez com que eles perdessem a guerra. É que eu quero que você aprenda, irmão. Talvez você fale bem assim, mas pastor, é só eu que estou pecando. Talvez tenha alguém na sua família que pense, não, mas o pecado é meu sim. Mas por causa de um, toda uma geração é condenada. Por causa de um, toda uma família é condenada. Por causa de um, a batalha é perdida. Mas o Senhor nos trouxe aqui hoje para que possamos tirar do nosso coração esse desejo desenfreado de conquistar, de ter riquezas. Deus quer que a sua igreja aprenda. Deus quer que nós venhamos aprender que Ele é aquele quem supre as nossas necessidades. Deus quer que a sua igreja aprenda que não precisa da gente ficar desesperado, correndo, pegar o que não é nosso. Não, no tempo certo Ele vai nos honrar, no tempo certo Ele vai nos exaltar, no tempo certo Ele vai abrir a porta, no tempo certo Ele vai prosperar, no tempo certo Ele vai fazer o milagre acontecer em nome de Jesus. Nós só precisamos saber esperar o tempo de Deus, só precisamos ter paciência para que Ele possa concluir a vontade, a obra dele nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então Acã, ele pega, ele toma aquilo para ele, e por causa disso Josué perde a batalha, perde a guerra. Josué então ora, Josué então clama, e a Bíblia fala que Deus fala para Josué: Josué, enquanto você não tirar o pecado do meio do povo, vocês não vão vencer a batalha. Enquanto você não purificar, não tirar aqueles que erraram, não tirar aqueles que falharam, enquanto você não tirar o pecado do meio, vocês não vão vencer a guerra. Ele fala assim: então Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Vai lá, reúne aqueles que falharam, reúne aqueles que mentiram, reúne aqueles que roubaram, reúne aqueles que fez aquilo que estava fora do protocolo, separa eles. E a Bíblia fala então que Josué então fala, e faz do jeito que Deus havia falado, leva eles, joga no vale, e aquela família, toda aquela família, os animais, filhos, o pai, a mãe, netos, tudo, foram apedrejados e queimados. Pastor, mas que Deus mau, que Deus ruim. Não. Ele deu os mandamentos, irmãos. Ele deu as leis. Por que quebramos? Por que violamos? Deus é justo. É o homem que não sabe ter a justiça de Deus na sua vida. É o ser humano que infelizmente continua fazendo aquilo que é errado e quer que Deus concorde e quer que Deus aceite. Mas o Senhor quer que nós venhamos limpar o nosso coração. O Senhor quer que nós venhamos tirar do nosso meio tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos afasta dele. O Senhor quer que nós venhamos limpar o nosso coração desse sentimento maligno que tem levado muitos à destruição e que tem feito com que toda uma cidade, todo um povo, todo um exército perdesse a batalha. Pastor, eu quero vencer. Então tira da sua vida tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Pastor, eu quero sobressair. Então tira da sua vida todo o pecado. Pastor, eu quero conquistar o melhor de Deus. Então tira da sua vida o Acã, aquilo que está atrapalhando você caminhar, aquilo que está atrapalhando você prosseguir. Elimina da sua vida todo o sentimento maligno, todo o desejo desenfreado, todo o sentimento contrário à vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que foi para a liberdade que o Filho vos libertou.
e não tornei-vos meter debaixo do jugo da escravidão. Uma vez livre, livre para sempre. Não permita mais que o seu coração seja escravo. Não permita mais que a sua mente seja escrava. Pelo contrário, assuma o controle. Você e Deus podem todas as coisas, porque é Ele que te fortalece, porque é Ele que te capacita, porque é Ele que te faz ir mais além. É Ele, é o Senhor. Mas para que isso aconteça, o que eu preciso, pastor? Eu preciso lançar fora, eu preciso tirar todo o Acã, eu preciso tirar todo o pecado, tudo aquilo que não provém de Deus, para que eu possa vencer as guerras, para que eu possa vencer as batalhas. Pastor, existem batalhas na minha vida que eu estou perdendo, tiro o Acã. Pastor, existem batalhas na minha vida financeira que eu estou perdendo, tiro o Acã. Pastor, existem batalhas na minha vida profissional que eu estou perdendo, tiro o Acã. Pastor, existem batalhas na minha vida que só Deus sabe. Eu tenho lutado, mas eu estou perdendo, tiro o Acã. Quando você eliminar, Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Ele vai te fazer triunfar em nome de Jesus. Amém? Mas escute: pecado, cobiça, o pecado que nos leva à morte, algumas ações que levou Acã a cometer. A Bíblia Sagrada diz assim no versículo 21: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Escute, primeira coisa que nós devemos aprender aqui, irmãos: parar de olhar para o lugar errado. Para com isso. Qual que era a missão de Acã ali, irmãos? A missão de Acã era olhar o terreno. A missão de Acã não era entrar nas tendas e ver os despojos. Qual que foi a missão dada para ele? Era passar pelo arraial para poder observar, era só isso. Mas a Bíblia diz que quando ele vai passando pelo arraial e observando, ele entra numa tenda e ele vê os despojos, vê a capa babilônica, vê a cunha de ouro, ele vê aquilo. Quando vi. Então o que eu aprendo aqui, pastor? Nós precisamos parar de olhar para o lugar errado. Lugar errado, hora errada, circunstância errada. Tem muitas pessoas que estão perdendo porque estão no lugar errado, na hora errada e o momento errado. O Acã estava no lugar errado e na hora errada, e fazendo aquilo que não foi Deus que havia mandado. Quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, irmãos, nós vamos ver lá no livro de Gênesis que enquanto a Eva ela passava pelo jardim, ela observava todos os frutos, normal. Mas no dia que a serpente fala com ela começa a olhar para o fruto que estava no meio do jardim com um olhar diferente. Tem muitas pessoas que estão perdendo por causa disso. Porque até alguém falar sobre o pecado, ela continua olhando como se nada tivesse acontecido, ou seja, como inocente. Mas a partir do momento que ela permite, que ela começa a olhar com outra intenção, no lugar errado, na hora errada, no momento errado, aí ela começa a olhar com outros olhos. É aí onde começa, irmão. Quando vi, Deus mandou Acã ali para observar a capa, os ciclos de ouro, os ciclos de prata, a cunha de ouro. Ele foi ali para poder observar o arraial. Não mude, não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Para com isso. Você tem uma ordem dada por Ele, cumpra ela. O que é que Deus mandou você fazer? Pastor, Deus mandou eu ir aqui orar por essa pessoa. Ore por ela, não faça mais nada. Não vá além. Tem casamentos que é destruído por causa. Eu já vi pastores perder o casamento por causa disso, irmão.
Eu já vi homens e mulheres, obreiros, perder a família por causa disso. Deus mandou fazer uma oração, ele foi e fez algo que Deus não havia mandado. Aí é onde o demônio vem e arrasta, derruba, destrói. Porque ele começa a olhar com um olhar diferente. Hora errada, momento errado, lugar errado. Aí ele começa a olhar com um olhar de cobiça. Ela começa a olhar com um olhar de cobiça. É onde muitos casamentos se destroem. É onde muitas pessoas perdem o emprego. É onde muitos jovens começam a se atolar no mundo do vício, das drogas, da prostituição. Por quê, pastor? Começa a olhar com um olhar diferente. Começa a olhar com um olhar, aquilo ali vai ser bom, é gostoso. Poxa vida, se eu comer do fruto, eu vou ser como Deus. O Acã, poxa vida, uma capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro. Nossa Deus, agora eu estou feito, eu estou bonito. Ele começou a olhar com um olhar diferente. Aonde o seu olhar está, irmão? Será que para o lugar onde você está olhando está aproximando você de Deus ou está distanciando você de Deus? Será que aquilo que está passando pelos seus olhos aproxima você de Deus ou distancia você de Deus? Será que aonde você está colocando os seus olhos está aproximando ou distanciando você de Deus? Quando vi, o problema foi ver. O problema foi olhar com um olhar diferente. O problema é esse, irmãos. Quando nós olhamos com um olhar diferente, quando nós olhamos com um olhar de maldade, com um olhar de cobiça, nós caímos. Quando nós olhamos com um olhar de cobiça, nós perdemos o melhor de Deus. Quando o crente olha com um olhar de cobiça, ele perde o melhor de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Davi estava no palácio, tranquilo, mandou todo o povo ir para a batalha, mandou os soldados ir para a guerra. E o que é que ele faz? Algo diferente que ele nunca tinha feito, lugar errado e hora errada. Ele está andando pelo seu palácio, o palácio é dele, ele tem todo o direito de andar por ele. Mas ele tinha que estar ali, irmãos? Não, ele tinha que estar onde? No campo de batalha. Junto com quem? Com os seus valentes, com os seus soldados. E agora Davi está no palácio. A Bíblia fala que quando Davi começa a passear pelo palácio, e lá de cima, quando ele olha lá embaixo, ele vê Betseba tomando banho de sol. Quando Davi viu, e ele viu Betseba, ele olhou para aquela mulher com um olhar diferente. Tanto foi com um olhar diferente, que na mesma hora ele mandou trazer aquela mulher, deitou-se com ela, e quando veio o marido daquela mulher, ele enviou ele para a guerra, colocou à frente do pelotão para ser morto, mas ele não conseguiu. Aí quando o marido vem, ele falou assim: olha, vai lá meu filho, deita com a sua mulher, você veio da guerra, veio da batalha, vai lá, deita com ela. Aí a Bíblia fala que então Davi fecha a porta dos seus aposentos, e Urias, ele pensa: não, vou guardar o quarto do meu rei. Aí ele passa a noite toda ali na porta do quarto. Quando Davi se levanta: ué, o que você está fazendo aí, Urias? Não, eu estava guardando o meu rei. Aí ele viu que não deu certo o plano que ele havia bolado. E qual é o plano agora? Enviar Urias. Coloca Urias na frente do pelotão, de peito aberto. E a Bíblia Sagrada diz que então Urias é morto. E vem o profeta, vocês conhecem a história. Por que você fez isso? Tinha um criador de ovelhas, tinha um tanto de ovelha, tinha um outro que só tinha uma ovelhinha, e ele foi e tomou aquela ovelhinha daquele único, a única ovelhinha que ele tinha. O que esse homem merece, ó rei? Esse homem é digno de morte. Aí o profeta fala: esse homem é o Senhor. Aí na mesma hora a Bíblia Sagrada diz que Davi diz que Davi então ele se desfalece. Irmãos, quando Davi, a família de Davi
foi completamente destruída por causa disso. Então, o que Deus ele quer de nós aqui, pastor? O pecado da cobiça pode nos destruir, pode acabar com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, com os seus sonhos, com os seus projetos, pode acabar com tudo. Mas o que Deus ele quer, pastor? Que nós venhamos nos libertar disso em nome de Jesus, que nós venhamos lançar fora, que nós venhamos fazer o que a palavra do Senhor diz, Salmo 101, olha só o que a palavra de Deus diz, Salmo 101, versículo 3, Salmo 101, verso 3, diz assim: não porei coisas má diante dos meus olhos, aborreço as nações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Então o que o salmista está falando? Não porei coisas más diante dos meus olhos. De que o salmista está falando? Do pecado, da cobiça, daquilo que te domina, daquilo que te afasta de Deus. A palavra do Senhor diz que nós precisamos colocar os nossos olhos no autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. Não tire os seus olhos de Cristo, porque no dia que tirar, nós podemos cair. O Acã, ele não estava com os olhos em Cristo, ele estava com os olhos na prata, no ouro. A cobiça dominou ele perdeu. E tem muitos assim perdendo, tem muitos assim se distanciando. O que é que Deus quer, pastor? Coloque os seus olhos em Cristo, no autor e consumador da sua fé, em nome de Jesus. Não tire os seus olhos nem para a direita nem para a esquerda, permaneça com os seus olhos fixos nele, permaneça firme, em nome de Jesus, pois somente com os olhos em Cristo nós iremos conseguir vencer, superar, conquistar o que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Segunda coisa que eu aprendo com esse homem aqui, irmãos, volta lá em Josué, ele fala assim: quando vi, mas ele diz mais, ele diz assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos. Segundo, cobiceiros ao pecado. Ele viu, e imediatamente que ele viu, o que ele fez? Ele cobiçou, ele desejou. Irmão, não tem jeito. Quando você coloca os olhos, tira os olhos de Cristo e você coloca os olhos no pecado, você vai cobiçar, você vai desejar. Do desejo para a prática é só mais um passo. Só mais um passo. Porque o primeiro passo a pessoa já fez, ele colocou os olhos. O segundo passo, ele desejou no coração, o coração se encheu, ele começou a fantasiar na sua cabeça: eu com esse negócio, poxa vida, eu com isso aqui e tal, eu nesse lugar. Já está no coração. Já está no coração. Para consumar agora é só mais um passo. Só mais um. E quantas pessoas que estão diante disso, irmãos? Quantas pessoas que estão desejando? Você nunca passe muito tempo com a pessoa que só fala no pecado, irmão. Só fala coisa ruim. Por quê? Seu coração vai se encher daquilo, sua mente vai se encher daquilo. Aí você fica 24 horas com pessoa que só fala no pecado, só fala em coisa errada, só fala em coisa ruim, só fala em coisas que não edificam. A sua mente, o seu coração vai se encher daquilo. E uma vez que você enche a sua mente
enche o seu coração daquelas práticas ruins, do pecado, daquilo que não agrada a Deus, aí vai entrar o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo, pastor? Aí ele fala: cobicei-os e tomei-os. O que ele fez? Ele pegou. Terceiro passo: ação. Consumou o pecado. Ele pegou para ele. Ele roubou. Aqui, irmãos, nós estamos falando de ação. Aqui nós estamos falando de pecado consumado. Aqui nós estamos falando, irmãos, de cobiça que já dominou o coração, que já dominou a mente. Foi assim com Davi, foi assim com a Eva, foi assim, irmãos, com Jonas. E se você pegar a Bíblia, você vai ver tantos outros na Bíblia que também fizeram as mesmas coisas. Cobiçou, desejou, tomou, ato consumado. E uma vez que o ato está consumado, irmão, aí é difícil. Mas o que eu preciso fazer, pastor? O que eu preciso fazer? Filipenses capítulo 4. Nós já vamos encerrar, irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. O que eu preciso fazer? Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Nisto pensai. O que ele está dizendo? Que eu preciso passar tempo com pessoas que falem de Deus. Que eu preciso encher o meu coração das coisas de Deus, que eu preciso encher a minha mente com coisas boas, de boa fama, da palavra de Deus, tudo que é reto, que é justo, que é puro, que é amável. Mas o que nós fazemos? Nós passamos mais tempo com pessoas que só falam no pecado, que só falam naquilo que não agrada a Deus. E qual será o resultado, pastor? Pecado consumado. Onde muitas pessoas estão caindo, onde muitas pessoas estão tropeçando, porque estão passando mais tempo com pessoas que exaltam o diabo do que com pessoas que exaltam a Deus. Então, tudo que é honesto, que é justo, que é puro, pensai. Vai ouvir um louvor que exalta a Deus, vai ouvir uma pregação, vai ouvir, sabe, um louvor, alguma coisa que fale de Deus, vai ler a Bíblia, vai ouvir a Bíblia em áudio. Tem tantos artifícios hoje, irmão, para nós ocupar a nossa mente com coisas boas, mas infelizmente o que nós fazemos? Ocupamos a nossa mente com coisas ruins, supérfluas. E o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com Acã. Vamos tropeçar, vamos cair. E é o que tem acontecido com boa parte da igreja, com boa parte do povo de Deus. Estão tropeçando, estão caindo, porque infelizmente estão permitindo com que o mal domine o seu coração, estão permitindo com que a cobiça domine o seu coração. É onde vai e acaba cometendo o pecado. O Acã, ele deu mais atenção para o pecado, ele deu mais atenção para aquilo que ele estava vendo. Tem muitas pessoas dando mais atenção para o pecado do que para a palavra de Deus. Tem muitas pessoas dando atenção para as coisas do mundo do que para a palavra de Deus. Pastor, eu quero me libertar. Então começa a mudar de atitude, começa a mudar de pensamento, começa a mudar a mente, começa a mudar o coração, começa a renovar o pensamento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então não depende de Deus, depende de quem? De mim, depende de você, depende do povo de Deus. É eu que quero uma mudança, é eu que preciso fazer diferente. É eu que preciso fazer diferente. Aí
Abra comigo Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago 1,15. Olha o que acontece. O Acã tomou para ele, o Acã tomou posse, pegou. Tiago 1,15 diz assim: depois, havendo a concupiscência sendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. O que aconteceu com Acã? Foi apedrejado. Ele, a sua família, seus animais, foi queimado. Tudo quanto ele tinha. Por quê, pastor? Porque depois do pecado sendo concebido, depois da concupiscência sendo concebida, a luz ao pecado, o pecado sendo consumado, ou seja, a ação, o que ele fez? Ele tomou para ele gerar morte. Tem muitos morrendo fisicamente e espiritualmente. Mas irmãos, tudo depende de quem? Depende de mim, depende de você. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. O preço que Jesus tinha que pagar, Ele já pagou. Está nas suas mãos, está nas nossas mãos. Eliminar do nosso coração tudo aquilo que Deus não agrada, toda cobiça, todo sentimento contrário, toda inveja, tudo aquilo que vai contra os princípios de Deus. Depende de mim, depende de você, em nome de Jesus. Amém? Só mais um para nós encerrarmos. E o que ele fez, pastor? Volta lá em Josué. O que o Acã fez? Ele viu, ele cobiçou, ele pegou, e por final, diz assim: eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Ele escondeu. Tem muitas pessoas no pecado tentando esconder de Deus. Não adianta esconder. Deus, Ele vê tudo. Deus, Ele sabe de tudo. A Bíblia Sagrada diz que quando Deus vem na viração do dia para poder se encontrar com Adão: Adão, onde você está? Ah, Senhor, eu me escondi porque eu estava nu, fiquei com vergonha. O Adão se escondeu. Como assim, pastor? O pecado nos envergonha, irmãos. O pecado nos coloca nu diante de Deus. O pecado faz com que a gente, faz com que a pessoa sinta vergonha. O pecado faz com que a pessoa sinta nojo dela mesma. Ela vai lá, comete o pecado, depois ela fala: meu Deus, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Mas não adianta esconder. Não adianta tentar esconder como Adão escondeu, como Jonas se escondeu. Estava dentro do barco, veio ali o mar em fúria, aquele trem, e a Bíblia Sagrada fala então que eles clamam ao seu Deus, lança a sorte cai sobre Jonas. E quando Deus falou para Jonas ir, o que ele fez? Ele fugiu, ele se escondeu. Tem muitas pessoas assim, se escondendo, fugindo. Davi também, ele se escondeu. Irmãos, não adianta esconder de Deus. O que o Acã faz? Ele pegou ali tudo aquilo que ele havia roubado e escondeu dentro da sua tenda, lá no meio. Até aquilo que é mais oculto, que é mais profundo, Deus sabe. O Josué está lá orando: oh Senhor, por que perdemos? Aí Deus fala para Josué: por que você está orando? Pecaram contra mim. Você não tem que orar, você tem que ir lá, descobrir quem pecou e limpar, tirar ele do nosso meio. Ou seja, o que Deus está falando aqui, irmãos? Nós precisamos nos purificar. Não podemos esconder, precisamos fazer de verdade aquilo que a palavra de Deus diz, lançar fora.
tirar da nossa vida, tirar do nosso meio, tirar do nosso coração, tirar da nossa mente. Para quê, pastor? Para que possamos vencer as batalhas que são colocadas diante de nós, em nome de Jesus. Somente assim iremos vencer. Somente assim iremos conseguir alcançar aquilo que Deus preparou para nós. Amém? Olha só, Provérbios 28, para nós orarmos. Provérbios 28, versículo de número 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. O que encobre, o que esconde. Às vezes nós queremos, essa palavra prosperará não é sentido financeiro, mas é em todos os aspectos, prosperar na vida profissional, sentimental, familiar. Ou seja, o que encobre a transgressão, ele nunca vai conseguir caminhar, ele nunca vai conseguir chegar aonde Deus quer que ele chegue. Por quê? Porque ele está caminhando, escondendo o pecado, ele está caminhando, escondendo aquilo que ele fez, e ele acha que Deus não está vendo, ele acha que Deus não está vendo. Deus está com seus olhos em toda a terra. Ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele conhece tudo, em nome do Senhor Jesus. Então o que precisamos fazer, pastor? Esse mesmo versículo diz assim, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. O que Deus ele quer de nós aqui hoje, pastor? Quando ele fala confessar, atitude. Precisamos ter atitude. Pastor, eu não consigo abandonar o pecado. Pastor, o pecado é mais forte do que eu. Pastor, mas é porque pastor, o cigarro, pastor, a bebida, eu não consigo. Deixa eu te perguntar. Quando nós falamos esse tipo de coisa, nós nascemos bebendo, foi? Foi quando você era criancinha? Sua mãe dava lá um copo de pinga ou qualquer outro tipo de bebida para você, dava? Sim ou não, igreja? Não. Nascemos com cigarro na boca? Sim ou não? Nós nascemos o quê? Puros, limpos. Então quando ele fala o que confessa e deixa, ele está falando de atitude. Eu preciso ter atitude. Não é eu não consigo, não é mais forte do que eu, não existe isso. Eu preciso ter atitude. A partir de hoje eu não vou fazer mais e pronto. Eu preciso ter essa coragem de abrir mão. Eu preciso ter essa coragem de não querer mais esse sentimento, esse mal que me faz ir para longe de Deus. Eu preciso ter coragem, eu não quero mais. Nós precisamos, o povo precisa. Então não é porque eu não consigo, não é porque não dá, não é porque é mais forte, não. É atitude, irmão. Eu preciso ter atitude. Eu preciso ter coragem. Eu preciso falar, a partir de hoje eu não bebo, eu não fumo. A partir de hoje eu não quero mais o pecado na minha vida e pronto, acabou. A partir de hoje eu não vou deixar mais a cobiça dominar o meu coração, não vou deixar mais a cobiça dominar a minha mente. A partir de hoje eu não vou deixar mais o pecado me dominar. A partir de hoje eu serei controlado por Cristo, em nome de Jesus. É atitude. Não depende mais de Deus, depende de mim, depende de você. É você que escolhe aonde você quer chegar, em que lugar você quer chegar. É você que escolhe. Se você quer continuar atolado no pecado, na cobiça, naquilo que não agrada a Deus, ou se você quer uma vida diferente, a decisão é sua, a escolha é sua. Mas ele diz em Deuteronômio: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição, cabe a vós escolher. Então hoje você tem a liberdade para escolher qual caminho seguir em nome de Jesus. Amém? Feche a Bíblia Sagrada, se coloque de pé. Eu quero que você faça essa escolha dentro do seu coração, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, com seus olhos fechados, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos diante da Tua presença.
aqui estamos diante do Teu altar. Meu Deus, nós sabemos, meu Pai, que esse sentimento de cobiça tem destruído vidas, tem destruído pessoas, tem levado pessoas para o fundo do poço, para a morte física e espiritualmente. Pai querido, Pai amado, aqui estamos na Tua casa, na Tua presença, porque nós queremos, meu Deus, nos libertar desse sentimento. Nós queremos, meu Pai, lançar fora, Pai, em nome do Senhor Jesus. A Tua palavra diz, ó Deus, que o Acã, ele viu, ele olhou para o lugar errado. A Tua palavra diz, ó Pai, que ele cobiçou, ele desejou, meu Deus, todos aqueles despojos. A Tua palavra diz, ó Pai, que ele não apenas desejou, mas ele tomou para eles, ele agiu, ele, meu Deus, teve ali a ação de pegar aquilo que não era dele. A Tua palavra diz, ó Pai, que não apenas agiu, mas quando foi indagar a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo, ele escondeu, ó Pai. Oh, meu Deus, aqui estamos na Tua casa essa noite, não queremos esconder nada diante de Ti, Senhor, mas nós queremos, meu Pai, nesta noite confessar, ó Pai, que somos falhos, que somos pecadores, que somos, meu Deus, pessoas inconsequentes, mas queremos nessa noite, ó Pai, nos colocar diante de Ti e falar, meu Deus, precisamos de Ti, Senhor, precisamos, meu Deus, da Tua presença sobre a nossa vida. Está na hora de você falar com Deus, meu irmão, está na hora de você clamar ao Senhor nessa noite, está na hora de você buscar a presença dEle, está na hora de você falar para Ele, Pai, eu quero mais de Ti, Senhor. Fala para Ele, meu Deus, aqui eu vim nessa noite, porque eu preciso da Tua força, eu preciso da Tua presença. Vai passando, Pai, com o Teu poder, de vida em vida, de pessoa em pessoa, Pai. A Tua igreja que ora nesta noite, a Tua igreja que clama, a Tua igreja que busca, a Tua igreja, Pai, que nessa noite está lançando fora, Pai, todo sentimento contrário, todo desejo contrário, Pai, todo pensamento negativo. Vai passando, Pai, com o Teu poder de vida em vida, de pessoa em pessoa, na mente, no subconsciente, no coração. Vai arrancando, Pai, vai removendo. Nós paralisamos agora toda ação do mal, toda força negativa, todo principado, tudo aquilo que não provém de Ti. Nós anulamos agora toda ação maligna de Satanás. Em nome de Jesus, diga agora todo mal, todo mal, todo mal, todo sentimento maligno de cobiça que está na mente, no coração, no subconsciente. Em nome de Jesus, nós repreendemos, nós anulamos agora e ordenamos que todo mal vá em retirada, na autoridade do nome de Jesus. E todo mal sai, sai, sai e sai, em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, aqui estamos na Tua casa essa noite. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus, fortaleça-nos, ó Pai, capacita-nos cada vez mais, para que possamos, meu Deus, permanecer na Tua presença, em o nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo, meu Deus, em nome de Jesus, a partir de hoje, esse sentimento não me domina mais, porque o meu Deus é o Senhor Jesus, é Ele quem controla, é Ele quem me conduz por pastos verdejantes, por águas tranquilas, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o nome de Jesus.